Medo, medo. Existe nos filmes de terror a casa do medo. Nós não podemos deixar que o medo torne as nossas casas um filme de terror. Ontem, o meu pai pediu para que eu fizesse uma reflexão sobre aquele momento em que os discípulos estão presos dentro de casa, com medo, após a morte de Jesus, porque, segundo meu pai, tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo, trancafiados e confinados dentro de casa por causa do coronavírus. Pois bem, como eu sou um filho obediente, estou aqui para obedecer ao meu pai. Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Welton Cardoso, da Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, e quero compartilhar com você essa reflexão. Queridos, os discípulos, logo após a morte de Jesus, eles trancafiam-se dentro de uma casa, e mesmo com as portas trancadas, mesmo supostamente sem que soubessem as elites religiosas ali de Jerusalém, aonde os discípulos estavam, eles estavam com medo. E por que o medo toma o nosso coração? Tomou o coração dos discípulos lá, e porque o medo toma os nossos corações. Embora estejamos dentro de casa, supostamente bem seguros, com as portas trancadas, janelas trancadas, vivendo esse período em que nós estamos atendendo às recomendações das autoridades públicas para ficarmos dentro de casa, mas ainda assim tem muita gente com medo, tem muita gente em desespero, tem muita gente em pânico, tem muita gente vivendo muito tenso esses dias. Por que o medo domina o nosso coração? Então eu tenho 3 respostas para te dar. A primeira, o medo domina a casa quando Deus fica do lado de fora da porta. Veja, os discípulos estavam dentro de uma casa, só que Jesus não estava fisicamente com eles. Jesus não estava no pensamento deles como um Deus vivo. Jesus não estava no coração deles como aquele que viria encontrar-se com eles ressurreto. E porque na cabeça deles eles estavam sozinhos dentro daquela casa, sem a presença de Deus, o medo então passou a ser a companhia mais íntima deles. Olha, se você também ficar dentro de casa e pensando que Deus está da porta para fora, ou não apenas pensando, se você ignorar a presença de Deus, se você viver dentro da sua casa apenas com os seus e ignorando completamente a presença de Deus, então o medo será a sua companhia, uma vez que diante do coronavírus você se vê o quê? Indefeso. Uma vez que diante do coronavírus você se vê lutando contra um inimigo que é invisível aos seus olhos, e você não pode de modo algum travar uma luta com ele de igual para igual. Quando Deus fica da porta para fora das nossas casas, o resultado será o medo. Mas em segundo lugar, o medo domina a casa quando buscamos proteção fora de Deus. Deus não apenas fica da porta para fora, como nós colocamos a nossa segurança, a nossa proteção, a garantia de que teremos uma boa vida em algo fora de Deus. E os discípulos de Jesus, eles colocaram a confiança deles na segurança das casas, na segurança da casa, melhor dizendo. Diz o texto bíblico lá em João capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Ou seja, a segurança dos discípulos naquele momento se fazia ligada às trancas da casa. Não, nós trancamos a casa, nós colocamos fechaduras, ninguém sabe que nós estamos aqui, então estamos protegidos. Ora, protegidos, mas com medo, diz o texto. Diz o texto que eles estavam com medo. E hoje, de igual maneira, as pessoas estão dentro das suas casas com medo. Mas não é essa a medida mais eficaz que o governo repassou a todos nós? Não é essa a medida mais eficaz contra o coronavírus? Ficar em casa, reclusão, confinamento, isolamento social. Mas ainda assim, mesmo as pessoas obedecendo às autoridades públicas, elas continuam com medo. Sabe por quê? Porque buscar segurança longe de Deus é encontrar no fim da linha o desespero.
Porque a tranca, o cadeado, a chave tetra não é suficiente. Buscar proteção no álcool em gel, buscar proteção nas mãos limpas com sabonete e água não são suficientes. Buscar a nossa segurança na casa limpa, nos lençóis da cama trocados todos os dias, no banheiro muito asseado, nas sacolas dos supermercados que nós deixamos da porta para fora de casa, essas medidas de segurança são válidas, mas veja, a nossa proteção não está aí. Por quê? Porque tem pessoas que estão fazendo tudo direitinho, seguindo o script do ministro da Saúde e das autoridades públicas direitinho, mas ainda assim o medo continua. Porque, queridos, a nossa segurança não pode vir da casa de madeira, da casa de alvenaria, dos cuidados com a higiene. Embora devemos fazer isso, mas veja, estas coisas não podem fazer a nossa alma sossegar. Estas coisas não podem fazer com que nós venhamos a ficar tranquilos. Não! O salmista disse: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Olha onde está a segurança e a proteção do salmista: em Deus. Fora de Deus, o desespero, o pânico, as notícias, o noticiário, as mensagens, os vídeos que vão chegando só trazem pavor e pavor e pavor. Mas em terceiro lugar, por que a gente está com medo mesmo dentro de casa? O medo domina a casa quando o coração não acredita na boa notícia. Veja, as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que foram até o túmulo de Jesus e que o encontraram vazio e que receberam a notícia de que Cristo Jesus estava ressuscitado, ressurreto. Essa boa notícia não fica com elas correm na direção dos discípulos e dizem a eles: olha, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está mais entre os mortos. Mas os discípulos não dão crédito às mulheres. Os discípulos não abrigam esta palavra como verdade para os seus corações. E porque eles não acreditaram na boa notícia, eles trancaram-se dentro de uma casa aonde o medo era a única notícia que ecoava dentro da casa. Olha, quem não acredita e não deixa o coração se encher com a boa notícia da ressurreição, seguirá com a vida cheia de medo. Querido, qual é o medo do coronavírus? O medo último do coronavírus é a morte. Se fosse garantido pelas nossas autoridades de saúde, os infectologistas, os médicos, se fosse garantido por eles que o coronavírus só faz a temperatura do corpo aumentar, febre, só faz dar um mal-estar, só faz você ficar tossindo seco por um tempo, mas que não há risco de morte, você não estaria com medo. O medo se faz presente por causa da morte. A morte que, se você não está no grupo de risco, supostamente você está um pouco tranquilo, só que você tem um pai de idade, tem uma mãe de idade, tem um avô, tem uma avó, tem alguém da sua família que está dentro do grupo de risco, então a possibilidade de você levar a morte para o outro também te faz ficar apavorado em ser o autor ou um cúmplice, ou ser um suposto agressor da vida no outro, levando o coronavírus para a morte. Veja, o medo é a morte. O que é que vai vencer esse medo então, queridos? Você acha que vai ser um livrinho? Você acha que vai ser umas meditações? Você acha que vai ser umas declarações positivas? Não, só tem uma coisa que pode combater a morte, é a vida. E é a vida que se faz por meio da ressurreição. Só existe uma pessoa que pode fazer com que o medo vaze da nossa alma, é aquele que venceu a morte pela ressurreição. Quem é esse? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode. Só a notícia da ressurreição de Cristo pode arrancar da nossa alma o medo com as suas raízes e tudo. Querido,
Eu concluo essa reflexão dizendo a você o seguinte: o medo só é vencido com a chegada de Jesus e a declaração da sua paz. Os discípulos estavam dentro daquela casa, trancados, com medo. Jesus não toca a campainha da casa, não bate na porta, não chama do lado de fora por Pedro, Felipe, João. Não, Jesus atravessa a porta com grades, com tudo que tinha direito, e Jesus se põe no meio dos discípulos, e a primeira palavra que Jesus diz aos discípulos é: paz seja com vocês. Jesus pôs-se no meio dos discípulos. Jesus toma a cena para si. Jesus faz com que os discípulos fiquem ao seu derredor. Jesus torna-se o centro. E porque ele torna-se o centro da casa, ele declara: paz seja com vocês. Queridos, só a presença de Jesus dentro do nosso lar é que pode devolver-nos a paz. É só quando Jesus atravessar aquilo que o coronavírus não pode atravessar, porta, nem parede, nem grades, mas Jesus pode. Jesus entra e declara: paz seja com vocês. Queridos, o medo domina a casa quando Deus fica do lado de fora da porta. O medo domina a casa quando buscamos proteção fora de Deus. Fora de Deus. O medo domina a casa quando o coração não acredita na boa notícia. E o medo vai embora quando Jesus se põe no meio de nós e declara: paz seja com vocês. Só Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é o que enche a nossa mente, é o que domina o nosso coração. Ele venceu a morte, não precisamos mais temer a morte. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora está irremediavelmente ligado à vida, ao poder da ressurreição, ao poder da glória. E daí o medo é varrido, é tirado da nossa alma. Que esta paz encha o seu coração nesses dias de coronavírus e para todo sempre. Um forte abraço do seu amigo e pastor Welton Cardoso.